nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os principais centros de origem das plantas que a gente cultiva. Então, na realidade, as plantas que nós utilizamos para a agricultura vieram de ambientes de solos jovens formados sobre rochas moídas. Então, o processo de remineralização é um processo natural. Então, o que acontece, né? Quando não tem a remineralização de solos, nós temos um processo de evolução de formação de solos e intemperismo. Então, a primeira etapa é um processo de formação de argilo-minerais 2:1, e os ambientes tropicais ocorre exatamente esse extremo, onde você tem a perda, boa parte das bases, você não tem mais minerais expansivos, e no caso de ambientes tropicais, são solos que são bons, conseguem reter ânions. E nos solos mais jovens, conseguem reter cátions. Então, o censo de origem está aqui no início do processo de formação de solos jovens e ricos. Enquanto que nos solos agrícolas tropicais, eles estão no extremo do intemperismo, bem distante dessa origem, da onde a gente tirou as plantas que a gente cultiva. Então, a remineralização de solos nada mais é do que reiniciar o processo de intemperismo aplicando rochas moídas, repetindo o que a natureza faz. Então, remineralizar é reiniciar o processo de formação de solos para justamente simular os centros de origem das plantas que a gente cultiva desde o início da agricultura. Então, o processo é assim, processo natural, dando como exemplo aqui na Indonésia, no Monte Merapi, que ciclicamente gera essas cinzas vulcânicas. Ele tem um processo de moagem, depois é um transporte e, finalmente, a deposição. Esse processo é um processo de remineralização natural, e aqui, nesse caso aqui, é uma área agrícola que foi remineralizada por essas cinzas vulcânicas. A gente pode fazer isso de forma artificial. Nós temos aqui uma atividade mineral, onde a gente produz o pó de rocha pelo processo de beneficiamento mineral, fazemos o transporte do material e depois a gente deposita na área agrícola. Então, a gente faz a mesma coisa que a natureza faz, mas de forma artificial. Estamos simplesmente imitando a natureza. Então, o que acontece? No processo, especialmente em solos do Brasil, que não tem vulcão, não tem nenhum do tipo daqueles processos que a gente indicou antes, então, o que acontece? Nós temos um processo de envelhecimento. O envelhecimento diminui a reatividade, a biodisponibilidade, a área de superfície específica e os processos de sequestro de carbono. Quando a gente aplica os remineralizadores, a gente rejuvenesce o solo, reinicia o processo de intemperismo, aumentando a reatividade, a biodisponibilidade, a área de superfície específica e o próprio sequestro de carbono, tão importante, inclusive, na interação com os micro-organismos que ocorrem nos solos agrícolas. Então, o processo para que a remineralização aconteça é através do processo de biointemperismo. Isso envolve a interação das raízes e dos micro-organismos associados às raízes na rizosfera. Então, aqui mostrando um mineral sendo intemperizado por hifas de fungo. Esse mineral que a gente está dando exemplo é a biotita, que é um silicato de potássio. Ele é um filosilicato e ele tem um potássio na intercamada. E esse processo de intemperismo, ele libera especialmente o potássio e forma esse mineral no final. Esse mineral é a vermiculita, que tem uma superfície específica bastante elevada, uma capacidade de troca de cátions muito elevada e uma superfície específica muito elevada. Ele libera outros elementos, mas especialmente o potássio que está na intercamada. E se a gente tiver cátions hidratados, eles vão ficar exatamente
retidos nessa CTC gerada pelo processo de intemperismo.